Alexandre de Moraes tornou público áudio e vídeo da delação de Mauro Cid. E você vai ver também. E na série Impacto Climático, o Brasil em Alerta, você confere os desafios das mudanças climáticas em São Paulo. Presidente Lula decide substituir a ministra da Saúde, Nízia Trindade. E ainda, as denúncias de assédio sexual no Brasil aumentaram nos últimos 5 anos. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos ao vivo agora, são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou Ismael Nascimento e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. Nesta quinta-feira, Alexandre de Moraes tornou público áudio e vídeo da delação de Mauro Cid. Como resposta, o advogado de Bolsonaro afirmou que pedirá anulação da delação. Após liberar a transcrição do áudio da delação de Mauro Cid, na manhã de ontem, hoje foi a vez do ministro Alexandre de Moraes tornar público os vídeos. Na delação, Cid fez diversas revelações e apontou Bolsonaro e o ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, como mandantes do esquema golpista para manter o ex-presidente no poder após a derrota nas eleições de 2022. Além do ex-ajudante de ordens, dar detalhes da atuação de Bolsonaro nos casos onde o ex-presidente é indiciado, Cid assumiu ter ele mesmo monitorado. Alexandre de Moraes, a pedido de Bolsonaro. E eles me pediram a localização do senhor. Eu acho que a mensagem que eu respondo, ele me responde a 16. O senhor nem perguntou por que eles queriam minha localização? Ministro, é um pouco a necessidade do saber, né? Na minha cabeça, talvez fosse fazer uma manifestação, alguma coisa. Não quis perguntar. Talvez eu não quisesse perguntar para que talvez não quisesse saber. Em outro momento, Mauro Cid usou poucas palavras para confirmar a Moraes que foi Bolsonaro quem levou minuta do golpe para os comandantes. Essa pequena declaração foi o que colocou Bolsonaro no centro do golpe. Foi nessa reunião que, coronel, como o senhor disse no depoimento passado, que o presidente mostrou a minuta do golpe para os comandantes. Eu creio que sim. Após a liberação da delação de Cid, o advogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, afirmou que irá pedir a anulação por inconsistência das informações, como mudanças nas declarações de Cid e o vazamento de informações sigilosas. Como foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, a defesa de Bolsonaro tem 15 dias a contar de ontem, data da denúncia, para apresentar a defesa. Dentro da série Impacto Ambiental, o Brasil em Alerta, hoje você confere os desafios que o estado de São Paulo vem enfrentando com as mudanças climáticas. As fortes chuvas e as altas temperaturas têm deixado os paulistanos em alerta. E nessa reportagem que você vai conferir agora com Caio, você vai compreender um pouco mais de que maneira a população pode enfrentar esses desafios. Entre 1933 e 2023, a capital paulista viu o volume de chuva crescer em média 5,5 milímetros por ano, segundo dados da estação meteorológica da IAG. Esse aumento é reflexo das mudanças climáticas e em 2023 o volume de precipitação foi mais do que o dobro do registrado no início da série histórica, em 1933. Especialistas afirmam que o aumento das chuvas fortes são esperados em cidades em crescimento, como São Paulo. O fenômeno é causado por uma combinação de fatores, incluindo o aquecimento global, que aumenta a evaporação da água e a umidade no ar, gerando chuvas mais intensas.
No entanto, os impactos desse cenário são visíveis no dia a dia da população. Com as chuvas fortes, muitos bairros ficam alagados e sem um sistema de drenagem adequado, a água não tem para onde escoar. As estações de metrô acabam sendo afetadas e moradores ficam ilhados e sem energia elétrica. Além disso, muitos perdem quase tudo que têm em casa devido às enchentes. Desde 4 de dezembro de 2024, a Defesa Civil tem alertado a população paulistana sobre a previsão de chuvas fortes e o estado já registrou 19 mortes em decorrência das chuvas desde o início do verão. A situação é preocupante, mas o poder público tem buscado formas de amenizar os efeitos dessas chuvas. Nos últimos 4 anos, a Prefeitura de São Paulo investiu mais de 8 bilhões de reais em obras de drenagem, incluindo projetos de macrodrenagem e microdrenagem. Essas iniciativas visam melhorar o escoamento da água e reduzir os danos causados pelas chuvas. Entretanto, não é só a chuva que preocupa. A cidade também vem enfrentando fortes ondas de calor cada vez mais intensas, com potencial para registrar temperaturas recordes no verão de 2025. Para proteger a população, a Prefeitura reativou as tendas da operação Altas Temperaturas, que oferece apoio e acolhimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social durante os dias de calor extremo. Além disso, o governo do estado de São Paulo criou este ano o Conselho Estadual de Mudanças Climáticas, com o objetivo de tornar as cidades mais resilientes aos desastres climáticos e se adaptar a um futuro mais imprevisível. E para explicar os desafios que a população paulistana vem enfrentando por conta das fortes chuvas e também das altas temperaturas, vamos conversar com o pesquisador científico e conselheiro da Fundação Bung, Adalberto Luiz Val. Boa noite, meu caro Adalberto. Seja bem-vindo ao Jornal 18h30. Boa noite. É um prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Quando se fala de mudança climática, o reflexo dela é apenas as fortes chuvas, altas temperaturas, ou isso é apenas a ponta do iceberg? Olha, para ser muito sincero, isso é a ponta do iceberg. É muito importante que nós nos preparemos para situações que são extremamente mais desafiadoras. Eu tenho estudado os peixes da Amazônia já faz algumas dezenas de anos e eles estão vivendo já muito próximo dos seus limites térmicos. Qualquer pequeno aumento de temperatura, como aconteceu em 2023, 2024, a gente tem uma mortalidade extremamente grande. Qual é a mensagem disso? A mensagem disso é a questão da segurança alimentar. Não só os peixes estão ameaçados, mas todos os organismos vivos de uma maneira geral, incluindo as plantas. Portanto, o aumento da temperatura, o aumento do CO2 na atmosfera e o aumento da umidade no sistema, como a gente tem visto com as chuvas extremamente fortes em algumas regiões do país, tem efeitos extremamente importantes, não só na vida diária das pessoas, mas também na segurança alimentar delas. Perfeito. Aproveitando esse gancho mesmo para comentar, as altas temperaturas que vem batendo recorde em São Paulo, mas também em outras regiões do Brasil, a tendência é só aumentar? Olha, se nós não, na realidade, mudarmos alguns de nossos hábitos e numa coalizão mundial trabalhar no sentido da diminuição das emissões de gases de efeito estufa, sendo que o principal deles é o dióxido de carbono, CO2, por conta disso, da quantidade que nós lançamos diariamente no sistema aéreo do planeta inteiro, vai continuar, infelizmente, tendo aumentos sucessivos de temperatura e chuvas mais torrenciais. Extremos climáticos, como nós chamamos, vão continuar, na realidade, acontecendo em todos os cantos do planeta. No caso do Brasil, em especial, com a dimensão do país, a gente tem esses extremos climáticos acontecendo simultaneamente de forma completamente oposta, né? Secas extremas como as que nós observamos na Amazônia e enchentes como essas que a gente tem observado, por exemplo, no ano passado no Rio Grande do Sul e agora na cidade de São Paulo também. O senhor tem um estudo profundo sobre a Amazônia, até já destacou os desafios das secas, das queimadas que vem crescendo na Amazônia. Impactam em São Paulo, melhor,
em todo o Brasil e de que maneira? Olha, nós temos, na realidade, uma socialização extrema, tá certo? E muito forte, muito dinâmica de todo esse processo, né? O dióxido de carbono produzido do outro lado do mundo, por conta da circulação atmosférica, acaba chegando no nosso país. Num sistema mais reduzido, tá certo? Nós temos a vinda, por exemplo, por meio dos rios voadores, da umidade da Amazônia para o sul do país, o que afeta profundamente a agricultura. Agora, se nós não temos chuvas, com esses rios voadores nós transferimos fumaça da Amazônia queimada para o sul do país. Portanto, eu diria para você, é um tiro no pé a gente desmatar a Amazônia, queimar a Amazônia hoje. E que tipo de investimento precisa ser feito para evitar que as enchentes deixem de acontecer em São Paulo, para evitar tantos danos e sofrimento para a população? Nós precisamos fundamentalmente investir em informações robustas no país inteiro, para que a gente possa, na realidade, reduzir ou encontrar as equações para reduzir o impacto das mudanças do clima no nosso país. Não é possível, por exemplo, a gente trabalhar com cerca de 3, 4% dos investimentos em ciência e tecnologia na Amazônia, quando hoje ela tem um papel extremamente importante no contexto, não só no contexto local, no contexto regional, no contexto nacional, para que a gente possa, na realidade, desenhar estratégias para que a gente possa reduzir o impacto das mudanças climáticas. Nós não vamos acabar com esses impactos enquanto não houver uma coalizão mundial. E o Brasil tem jogado um papel extremamente importante nesse contexto. Nesse exato momento, nós estamos participando da reunião do G20, exatamente levando as posições do S20 para que a gente possa, na realidade, contribuir com esta coalizão mundial, chamar a atenção dos governantes para que a gente possa usar o que a ciência já tem de informações disponíveis para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Eu ressalto e enfatizo, é muito importante que esta ação seja mundial. Todos os países precisam participar desse processo. O país e também a população, né? Conversamos com o pesquisador científico e conselheiro da Fundação Bang, Adalberto Luiz Val. Passa muito rápido o tempo, mas a gente agradece muito pela sua participação e uma ótima noite para o senhor. Boa noite, estou à disposição de vocês. Perfeito. Amanhã, o último episódio, vamos falar dos impactos da mudança climática no Rio Grande do Sul. E veja, a seguir, o presidente Lula decide substituir a ministra da Saúde, Nízia Trindade. E ainda, as denúncias de assédio sexual no trabalho aumentam nos últimos 5 anos. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo agora são 18 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. O presidente Lula decide substituir a ministra da Saúde, Nízia Trindade. A gestão da ministra é alvo de queixas de integrantes do Congresso, de membros do Planalto e do próprio presidente. O presidente Lula avisou aliados que vai substituir a ministra da Saúde, Nízia Trindade, na reforma ministerial em discussão no governo. A gestão da ministra tem sido alvo de queixas, com cobranças pela falta de uma marca forte na área. Lula afirmou que pretende trocar a ministra. O nome mais forte para substituí-la é o do ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, que foi titular da pasta na gestão de Dilma Rousseff. Em 2024, a gestão da ministra ficou marcada por críticas, crises sanitárias e a pressão do Centrão para ampliar o controle sobre o orçamento da pasta. Na avaliação do Palácio do Planalto, com a baixa popularidade de Lula, o Ministério da Saúde tem potencial para apresentar e implementar políticas públicas de maior visibilidade, entre elas, o mais acesso a especialistas. Auxiliares de Lula apostam que, sob nova direção,
Essa iniciativa pode ser uma vitrine e virar uma marca da gestão petista. As denúncias de assédio sexual no trabalho triplicaram nos últimos 5 anos. As principais vítimas são mulheres e representam mais da metade dos denunciantes. De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Canais de Denúncias no Trabalho, o número de denúncias aumentou 3,8 vezes nos últimos 5 anos no Brasil. Os números são referentes ao ano de 2024 e 40. E 8,8% das 235.677 denúncias eram sobre problemas interpessoais. A questão mais citada foi a de mudança de comportamento, com 21,7% das queixas, seguida de práticas abusivas como assédio moral e agressão, com 21,1% das reclamações. Cerca de 2,8% foram referentes a assédio sexual. E mesmo que esse número seja pequeno, o aumento foi de 387,6% em 5 anos no país. Os dados das denúncias demonstram que as pessoas que sofreram este ou outro tipo de violência se sentem bem para manifestar o que passaram. As queixas foram feitas por colaboradores das empresas, cerca de 65,2%, sendo a maioria mulheres. Elas representam mais da metade dos denunciantes. O total de funcionários que foram denunciados e receberam orientação preventiva foi de 42,7% e 16,7% foram demitidos sem justa causa, 9,2% receberam advertência verbal e 5,3% foram escritas. E as marmitas caseiras têm conquistado os trabalhadores cariocas. Um levantamento aponta que 56% dos funcionários levam sempre a própria refeição para o local de trabalho. Quem traz mais detalhes é o repórter Anderson Nascimento. O número de pessoas que escolhem levar as famosas marmitas caseiras para o trabalho na capital do Rio subiu para 56%. O relatório realizado pelo Sindrio aponta que esse quantitativo leva sempre ou às vezes a própria refeição para o local de trabalho. Conforme a pesquisa, o principal público que aderiu às marmitas são as mulheres e jovens de 19 a 30 anos. Para especialistas, esse crescimento está ligado principalmente ao gosto pessoal. Já os empreendedores têm notado a redução no movimento nos respectivos restaurantes. A maioria tem optado por criar estratégias para atrair o público, como pratos executivos mais baratos e no investimento em parcerias com empresas e convênios que garantem 10% de desconto para os colaboradores. Vale destacar o crescimento da inflação dos alimentos como mudança comportamental. De 2020 até agora, os alimentos subiram 55%, enquanto a inflação gira em torno de 30%. Ou seja, os alimentos subiram quase o dobro da taxa inflacionária. Por isso, fazer refeições fora de casa se tornou ainda mais difícil, levando em consideração que em restaurantes, os empresários ainda precisam calcular o preço dos impostos. O aumento nos custos de produção, os choques externos, como o aumento nos preços de fertilizantes e do petróleo, a instabilidade econômica, também elevaram os preços. A desvalorização da moeda contribuiu ainda mais para o aumento dos alimentos. E o IPCA todo mostra que a inflação está fora da meta proposta. O Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha na sequência o SOS da Fé ao vivo com o pastor Jaime de Amorim Campos. Eu retorno às 20 horas com o Jornal Toda Hora. Uma boa noite. Tchau.